tudo bem? Meu nome é Cecília Leles, eu sou aqui do canal Abençoando Você e eu vou contar hoje 2 sonhos que eu acredito serem sonhos espirituais. Com certeza pode, significar para nós avisos de Deus. A gente sabe que a palavra diz que se for verdade, se for realmente algo espiritual, vai se cumprir. Se não for, amém. Foi algo talvez só pessoal para mim e tudo bem. Eu vou estar contando esses 2 sonhos. Aqui no canal eu fiz um outro vídeo de sonho profético, tá nessa playlist. Depois, se você quiser, dê uma olhada lá. Então, eu vou contar o sonho e depois vou falar aquilo que eu interpretei, que eu consegui entender dentro daquilo que o Espírito Santo vem revelando para mim. Amém? São 2 sonhos. Mas antes eu gostaria de pegar uma palavra de Eclesiastes, capítulo 3, que nos diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, tudo que eu tô falando aqui, se for algo espiritual, que eu acredito, porque são sonhos bem diferentes do que eu tenho normalmente, vai se cumprir na hora certa e esse sonho tem um propósito. Amém? E a outra palavra que eu tenho também em Atos, capítulo 2, do verso 17 a 18, que nos diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então vamos lá. O primeiro sonho desses 2 que eu vou contar aqui, eu tive por volta de 2 anos atrás. O segundo sonho que eu vou contar, eu tive no início deste ano. Eu estou agora em outubro de 2024. Então, o segundo sonho foi agora no início de outubro de 2024 e o outro foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, que eu vou contar primeiro. Então, vamos lá, o primeiro sonho, sem mais delongas. O primeiro sonho era o seguinte: eu estava numa rua, no centro, como se fosse o centro de uma cidade, área comercial, e muitas lojas de um lado para o outro, estava eu e o meu primo. Depois eu vou explicar um pouco sobre esse primo. Nem é um primo que eu tinha muito contato. E a gente estava andando nesse centro da cidade, as pessoas andando com o celular, conversando uma com as outras, atribuladas, cada uma com seu horário, suas coisas, a característica bem de centro de cidade. E tinha uma igreja muito simples, parecendo aquelas igrejas da congregação cristã, bem pequena, bem simples, bem tradicional. E de frente a essa igreja, no passeio, estava uma moça com umas vestes bem de modéstia, saia longa, assim, uma típica cristã, tradicional, com saia longa, vestes de modéstia. E ela estava muito desesperada, ela estava assim pro pessoal: vem, gente, ela estava de frente à igreja, entra, vem. Essa moça chamava as pessoas, e as pessoas passavam, olhavam para ela e continuavam, e seguiam. Igual quando a gente vê pessoas pregando na rua e tudo mais, que as pessoas nem olham, mais ou menos aquilo. Só que aquilo me chamou a atenção, e eu e meu primo nos apresentamos de frente para ela. Nisso que nós entramos, ela nos chamou para adentrarmos nessa igreja, e nós entramos. Irmãos, foi muito interessante. Na hora que eu entrei, logo que eu entrei no pátio interno dessa igreja, que era pequenininha, lembre-se, do lado de fora, a porta atrás da gente fechou. Tum, eu lembro que eu senti o barulho assim, tum, fechando. Aquilo já deu um choque assim para mim. Quando eu entrei dentro dessa igreja, ela era totalmente diferente. Não parecia mais uma igreja, parecia assim uma universidade. Com vários andares e várias salas. Era um centro de estudo. Em cada sala, o interessante é que cada sala eu via pessoas lá dentro, eu entendia que cada sala daquela, conforme eu e essa moça, que essa moça continuou me acompanhando e mostrando lá dentro.
ela me mostrava as salas, eu entendia que eram denominações, que cada uma estava estudando a palavra de Deus, porque cada uma estava num nível de conhecimento da palavra. Então, tinha ali salas que ela me mostrava que eu via que eram aquelas irmãos de igrejas mais tradicionais, igrejas com mais doutrinas, já outras salas com pessoas com uma aparência mais modernas, mas todos eram cristãos e todos estavam estudando a palavra dentro daquela sala. Era imenso lá dentro. E eu fiquei muito impactada porque lá dentro era muito grande. Lá fora era pequenininho, antigo. Lá dentro era moderno, era grande. Enfim, e a gente continuou andando. Aí ela me levou para o pátio externo dessa igreja, escola, vamos pôr assim, né? Esse centro de estudo cristão, igreja. E era um lugar aberto, o céu tava azul, as nuvens branquinhas e tinha uma cantina. E ela falou, você pode comer aqui. Eu falei, olha, aqui tem alimento, tem comida à vontade. E tem o que você quiser. E tinha ali alimentos, lanches, muito gostoso. E eu fiquei numa alegria e foi tudo muito surpresa para mim. Pois bem, de repente, eu ali naquele clima de alegria, essa moça sumiu. Aquele céu que estava azul, com nuvens brancas, de repente escureceu, anoiteceu de uma hora para outra e não tinha estrelas. E apareceu naquele céu como se fosse um telão assim de cinema retangular, imenso. E eu olhei. Quando eu olhei para este telão, começou a aparecer cenas para mim. E essas cenas mostravam o que estava acontecendo lá fora. Fora da igreja, da escola no qual eu estava. E não precisava falar que lá a gente entendia, às vezes, pelo pensamento, né? E aí eu comecei a ver. E a primeira cena que me foi mostrada nesse telão, eu vi pessoas, poucas pessoas, andava uma, depois outra, depois outra, como se estivesse andando numa estrada. Sabe quando a gente tá viajando na estrada, a estrada tem pouca iluminação, indo bem pro interior? Era escuro, as pessoas andavam solitárias, de cabeça baixa, sozinha, nesse caminho escuro, tristes de cabeça baixa. Assim, eu percebia que as pessoas lá fora, elas estavam se sentindo solitárias, no escuro, tristes, deprimidas, desamparadas. Depois me foi mostrada uma outra cena, um calor muito intenso, que tudo o que estava acontecendo ali, um dos primeiros sintomas, assim, no meio ambiente foi um calor, uma seca muito grande, um calor muito grande, incêndios, né, acontecendo. E as pessoas muito assim, sem saber, porque a proporção cada vez estava ficando maior. Depois apareceu uma outra cena, jovens, eu vi vários jovens, adolescentes e jovens, com aquelas vestimentas rasgadas, de cabelo colorido, piercing, tatuagem, aqueles meninos assim bem revoltados, e eles estavam fazendo protestos, igual a gente viu aqueles protestos nos Estados Unidos, de vidas negras importam, que eles saíam quebrando lojas e tudo mais. Eles tinham, esses jovens, eles eram rebeldes, eles tinham raiva e ódio contra tudo que se chama Deus, com tudo que é santo, com tudo que é correto, com as gerações antigas, e eles iam quebrando, eles iam levantando, fazendo assim com a mão, protestando, muito ódio, muita revolta, sabe? Muito desconstruídos. Aí depois apareceu outra cena, muito alagamento, muita enchente, muita destruição acontecendo. Depois eu vi terremotos acontecendo. E depois disso, eu tomei um susto muito grande, porque eu vi que a coisa estava só piorando. E as pessoas não tinham ali palavra de Deus, acolhimento, amor, e elas nem aceitavam. Elas tinham raiva, elas eram solitárias, mas elas tinham revolta e ódio. E aí teve mais algumas cenas, mas eu não me lembro agora, e eu acordei. Eu acordei muito impactada. Então esse foi o primeiro sonho. E nesse primeiro sonho, antes de eu contar o segundo, eu vou contar para os irmãos o que eu dei conta de perceber.
Essa mulher, ela pode, né, significar a igreja, chamando as pessoas para entrarem na salvação, para entrarem num chamado para a vida espiritual, para Jesus. E as pessoas não estão dando atenção, porque as pessoas que estão fazendo esse chamado ao arrependimento, a sair um pouco da correria do dia a dia, para se preocupar com aquilo que é eterno, as pessoas não estão dando atenção, as pessoas não estão levando a sério os sonhos, a palavra de Deus, o que as pessoas, né, estão sendo reveladas. As pessoas não estão ouvindo, elas não estão prestando atenção, elas estão ocupadas com suas vidas, com os seus projetos e tudo mais. E que vai chegar uma hora que não vai ter mais esse chamado, que a porta vai fechar, como foi na época de Noé, né? E lá dentro, quando a gente entrar, né, nas bodas do Cordeiro, eu acredito que possa ser isso, significar as bodas do Cordeiro, seja aqui na terra, seja no céu, eu não sei, Deus sabe, cada um tem a sua crença teológica e escatológica. Lá nós vamos ter ensino, nós vamos ter vários irmãos. Aí eu lembro daquela, né, passagem bíblica que fala pessoas de todas as tribos, raças e nações, que a gente vai se surpreender com quem a gente vai encontrar lá. Vai ter ensino, vai ter acolhimento, vai ter alimento, proteção, alegria. Vai valer a pena, meus irmãos. Nós vamos ter surpresas quando a gente chegar lá. E muito mais coisas. E o que a gente está vendo aí. Então vão ter problemas econômicos, que foi naquilo que eu vi no telão, para quem ficar, né, na situação aqui. Problema econômico, para quem não tiver guardado, né, no Senhor, seja arrebatamento, ou seja guardado aqui, né, mas um significado de estar guardado, protegido, instruído, porque vai faltar instrução, tá, irmãos, da verdadeira palavra de Deus. Não vai ter a falsa, né? Agora, aquela instrução sólida, o alimento sólido, vai ser muito difícil aqui. E suprimento, né? Porque comida eu entendo que é suprimento, tanto espiritual quanto físico. E as pessoas vão se sentir muito solitárias, os jovens vão ficar muito revoltados, vai ter realmente questões ambientais muito pesadas, né? Então, fico alerta aí. Se você não tá, se você tá afastado de Deus, afastado da palavra, você tá machucado pelo sistema, não é sobre o sistema, é sobre Deus, sobre o tempo profético que nós estamos vivendo e sobre você, sua vida, tá? Bom, o segundo sonho que eu tive, que foi agora no início de 2024, eu estava, tá, numa praia, no litoral. E areia muito branquinha, e estava nessa praia, e nessa praia atrás de mim é aquelas praias que tem, não é dunas, mas tem assim, tipo montanhas, uma praia bem natural, não tem prédios, nada disso. E tinha várias pessoas nessa praia. De repente eu olho para o mar, começa a vir um navio, bem longe. Ele foi se aproximando da orla. O interessante, irmãos, é que quando eu vi esse navio, eu não conheço. Depois eu fui pesquisar que navio é esse. Não era um navio, é um porta-aviões de guerra. Tá, irmãos? Porta-avião de guerra. E esse porta-avião, ele foi chegando com um navio gigante, metros de altura, largura, comprimento. Ele foi chegando no litoral aqui do Brasil. E ele foi chegando, ele foi chegando, ele foi chegando. E esse litoral, as pessoas começaram a assustar, porque o porta-avião, ele dá medo, é uma coisa bizarra de se ver. E ele parou, e em cima dele tinha aviões de guerra, caças, sei lá, equipamentos de guerra, e parou aquela coisa gigante, todo mundo assustou, as pessoas foram pegando suas cadeiras, suas barraquinhas e foram tirando do litoral e foram começando a recuar. Desce desse navio a comandante desse navio. A comandante desse navio era uma mulher americana, ela representava os Estados Unidos da América, certo? E ela entrou como se fosse para dominar aqui o Brasil. Só que ela era uma mulher e ela, ao pisar na terra brasileira,
esse dominar não era negativo, ela vinha no sentido de dar apoio, enfim, para o Brasil. Só que quando ela pisou em terreno brasileiro, eu não lembro mais se um bicho, alguma coisa aconteceu. Quando ela pisou, começou a perna dela a necrosar, a ficar podre, e ela foi adoecendo, e ela morreu. Essa mulher morreu, que representa, né? Essa mulher do exército americano. De repente, aparece um outro homem, vestido de roupa também, de exército, só que ele era muito alto. Ele devia ter quase 3 metros de altura, com fardas. Ele era muito loiro, muito branco, parecendo um europeu lá do leste europeu. E muito forte, muito alto e muito bravo. E ele desceu e virou e falou para todo mundo. Bateu a palma e falou assim, acabou a brincadeira, agora acabou a brincadeira. Tempo de paz acabou. Acabou a brincadeira, ele falou. E as pessoas ficaram assustadas. E eu não sei explicar. Ele representava a Rússia. Sabe? A Rússia. Ele representava a Rússia e tudo que a Rússia representa. No sonho era isso pra mim. E ele deu medo. E ele falou, a paz acabou, acabou. Ele, chegou pra dominar o território aqui do Brasil. Aí as pessoas que ainda estavam, todo mundo saiu correndo. E aí eu ouvi uma voz. Irmãos, essa voz... Algumas vezes quando eu sonho, até conto isso no meu outro sonho, meu outro vídeo de sonho, é uma voz masculina, doce, firme, doce, mas firme. E eu creio que é a voz do Espírito Santo de Deus. E ele virou para mim e falou assim, corre, sai daí, corre. Aí eu saí correndo junto com as pessoas e deu muito medo, porque ele chegou para dominar. A americana perdeu, os Estados Unidos perdeu a vez e veio esse general, sei lá. E aí a gente nós começamos, eu e essa voz e algumas pessoas, subir aquele morro que ficava atrás na praia, e a gente foi subindo, e depois tinha que descer, um precipício, assim. E eu, particularmente, eu tenho muito medo de altura, irmãos, muito medo de altura. E aí eu fui, e ele falou assim comigo, não se preocupe, desça, eu estou com você. E aí eu fui descendo devagarinho, algumas pessoas fugindo, e ele falou muitas coisas comigo que eu não lembro, irmãos. Eu só lembro que ele falou assim, o tempo de paz está acabando. Mas o Brasil até é um dos melhores lugares para se estar. Apesar daqui ser muito quente, mas é um dos melhores lugares. E eu fui descendo e eu acordei. Então, irmãos, eu não sei o que esse segundo sonho significa, mas me parece que o tempo de paz realmente no mundo tá acabando e que isso vai ter uma repercussão pelo Brasil. O Brasil, pelo que eu pude entender, ele tá sendo competido por essas duas forças que existem no mundo hoje, né? Representado pelos Estados Unidos e pela Rússia. A gente sabe quais são essas duas forças e tudo que elas representam. E eles estão lutando pelo território brasileiro. E é uma coisa muito, vai ser uma coisa muito forte que vai acontecer no mundo. Não é brincadeira, é igual aquele general bravo lá falou, o tempo da brincadeira acabou. E quem estiver com a voz, com o Espírito Santo, vai ser direcionado ao que fazer, como fazer, e em todos esses sonhos eu vejo essa provisão e proteção. Então, esses dois sonhos que eu queria deixar para os irmãos. Estava há muito tempo para fazer, mas aconteceu muitas coisas que impediam eu fazer esse vídeo. Aí eu resolvi fazer os dois sonhos num vídeo só. Eu gostaria que edificasse a vida dos irmãos, né? E que nós possamos estar em alerta do tempo que nós estamos vivendo. Não é para ter medo, nada disso, mas é para a gente estar atento, alinhado com Deus, acertar a nossa vida, cuidar da nossa vida diante de Deus, diante do próximo, diante das nossas questões pessoais. Tá alinhado porque os sinais, né, que esses dois sonhos mostram são de tempos difíceis, né? Então, que estejamos preparados fisicamente, materialmente e, né, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. Amém, meus irmãos? E comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso,
tá bom? Fica na paz, que o Senhor vos abençoe.